Você já percebeu como algumas pessoas parecem magnetizar o mal na vida delas, sem fazer absolutamente nada de errado? Deixa eu te perguntar algo que pode parecer absurdo à primeira vista, mas que vai fazer total sentido daqui a alguns minutos. Quantas vezes você sentiu que algo bom na sua vida começou a desmoronar logo depois que outras pessoas souberam sobre aquilo? Seu novo emprego, que parecia perfeito, de repente vira um inferno. Aquele relacionamento que estava florescendo começa a murchar sem explicação. O dinheiro que finalmente estava entrando escorre pelos dedos com despesas inesperadas. Você já parou para pensar que talvez não seja coincidência? Que talvez exista uma força invisível atuando contra suas conquistas, no exato momento em que elas se tornam visíveis aos olhos alheios? Existe um conceito na cabala judaica que pouquíssimas pessoas conhecem fora das comunidades tradicionais hebraicas. Um conhecimento tão antigo quanto poderoso que explica por que certas bênçãos parecem evaporar quando expostas ao olhar público. Os mestres cabalistas chamam isso de Ayin Hara, que literalmente significa o olho que prejudica, mas que podemos traduzir de forma mais direta como o olho mau, a energia da inveja que se transforma em força destrutiva, capaz de cortar seus projetos, drenar sua vitalidade e bloquear portas que deveriam estar abertas para você. Agora, antes que você pense que isso é superstição de gente antiga ou crendice sem fundamento, preciso que você entenda algo fundamental sobre como o universo funciona. Tudo neste mundo é energia vibrando em diferentes frequências. Seus pensamentos são energia. Suas palavras são energia condensada. E quando alguém olha para você com aquela mistura de admiração e ressentimento, aquele sentimento ambíguo de te parabenizar, enquanto por dentro deseja secretamente estar no seu lugar, essa pessoa está direcionando uma frequência energética específica na sua direção. E essa frequência tem o poder de interferir no campo magnético que sustenta suas bênçãos. O mais assustador é que, na maioria das vezes, essa energia negativa não vem de inimigos declarados. Não são pessoas que te odeiam abertamente. Na verdade, muitas vezes vem de amigos, familiares, colegas de trabalho que genuinamente gostam de você. Mas lá no fundo do subconsciente deles, numa camada tão profunda que eles mesmos não percebem, existe uma pontinha de inveja. Um pensamento fugaz que dura menos de um segundo. Por que ela conseguiu e eu não? Porque ele tem e eu não tenho. Essa fração microscópica de ressentimento é suficiente para criar uma rachadura na proteção espiritual que envolve suas conquistas. Você precisa entender que estamos falando de uma mecânica energética real e mensurável dentro das leis espirituais que governam este plano de existência. Quando você recebe uma bênção do universo, seja ela material, emocional, relacional ou profissional, essa bênção chega até você, envolta numa camada de proteção divina. É como se fosse uma bolha sagrada que mantém aquela conquista segura e preservada. Mas no momento em que você expõe essa bênção ao olhar público, sem a proteção adequada, você está basicamente furando essa bolha protetora. E através desses furos, a energia negativa da inveja alheia consegue penetrar e corroer sua conquista de dentro para fora. Os antigos sábios da tradição hebraica conheciam essa dinâmica há milhares de anos. Eles estudaram profundamente como proteger as bênçãos divinas do ataque invisível da inveja humana. E desenvolveram técnicas específicas, palavras de poder, escudos verbais que funcionam como armaduras espirituais capazes de bloquear completamente a entrada dessa energia destrutiva. Uma dessas técnicas envolve uma palavra específica que você pode pronunciar mentalmente em menos de 3 segundos e que cria instantaneamente uma barreira impenetrável ao redor de você e de tudo que é seu. Essa palavra está conectada diretamente ao símbolo mais poderoso da proteção judaica, o escudo de Davi, também conhecido como Estrela de Davi ou Magen David. Você já deve ter visto esse símbolo formado por 2 triângulos entrelaçados
criando uma estrela de 6 pontas. Mas o que poucos sabem é que esse símbolo não é apenas decorativo. Ele representa a geometria sagrada, a interseção entre o mundo espiritual e o mundo material, entre o que desce do céu e o que sobe da terra. É um portal de proteção divina que, quando ativado corretamente através da palavra certa, torna você completamente impermeável aos ataques energéticos invisíveis que acontecem todos os dias. Mas antes de te revelar qual é essa palavra e como usá-la corretamente, você precisa entender exatamente contra o que está se protegendo. Precisa reconhecer os sinais de que você está sendo alvo do olho mau. Porque a maioria das pessoas vive a vida inteira sofrendo os efeitos devastadores dessa energia negativa sem nunca identificar a verdadeira causa dos seus problemas. Elas acham que é azar, coincidência, destino ruim, mas não é nada disso. É ataque energético direcionado através do olhar invejoso. Vamos começar com os sinais físicos. Você já teve aquela sensação inexplicável de cansaço extremo que aparece do nada? Não é cansaço físico por ter trabalhado demais. É uma exaustão que penetra até os ossos, uma falta de energia vital que faz você arrastar o corpo mesmo depois de uma noite inteira de sono. Ou aquelas dores de cabeça súbitas que surgem sem motivo aparente, geralmente concentradas na região da testa, bem no centro, onde fica o que os místicos chamam de terceiro olho. Essas são manifestações clássicas de que seu campo energético está sob ataque. A inveja alheia está literalmente drenando sua força vital. Agora observe os sinais materiais. Coisas que quebram inexplicavelmente logo após você comprá-las. Aquele celular novo que cai e a tela racha na primeira semana. O carro que apresenta defeito misterioso dias depois que você postou foto dele nas redes sociais. A roupa que rasga na primeira vez que você usa. Esses não são acidentes aleatórios. São manifestações físicas de energia destrutiva que conseguiu penetrar a proteção daquele objeto porque você o expôs prematuramente ao olhar público antes de ancorar adequadamente a bênção. E tem os sinais relacionais, que são ainda mais dolorosos. Você percebe que aquela amizade que era tão forte começa a esfriar sem motivo aparente. Discussões surgem do nada sobre coisas bobas. Mal-entendidos se multiplicam. O que antes era leve e fluido, agora parece pesado e forçado. Isso acontece especialmente quando você está vivendo um momento bom na sua vida e compartilha suas conquistas com essa pessoa. A inveja inconsciente dela cria uma barreira energética entre vocês que vai minando a conexão até que a relação simplesmente morra. Os sinais profissionais são igualmente devastadores. Você consegue aquela promoção ou fecha aquele negócio importante, conta para todo mundo no escritório e, de repente, começam a aparecer obstáculos inexplicáveis. Documentos que somem. Pessoas que mudam de ideia sem razão. Conflitos que surgem com colegas que sempre foram tranquilos. Oportunidades que escorregam pelos dedos no último minuto. Você sente que está remando contra uma maré invisível. E por mais que se esforce, as coisas simplesmente não fluem como deveriam fluir. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é: como exatamente essa energia da inveja consegue me atingir? Qual é o mecanismo? A resposta está na forma como as palavras funcionam no universo espiritual. Na tradição cabalística, existe um ensinamento profundo que diz que Deus criou o mundo através de palavras. Ele não pensou a criação, ele falou a criação. Yomar Elohim Yehi Or Vayehi Or. Deus disse, haja luz e houve luz. Isso nos revela que palavras não são apenas sons vazios. Palavras são containers energéticos, recipientes que carregam intenção, emoção e poder criativo. Quando alguém fala sobre você, essa pessoa está literalmente criando uma realidade energética ao seu redor. Então, quando aquela colega de trabalho te olha nos olhos e diz, nossa, que bolsa linda, deve ter custado uma fortuna, ela está fazendo mais do que simplesmente comentar sobre um objeto. Ela está direcionando um raio de atenção concentrada para aquele item específico.
E se junto com essa atenção vier uma pitada de inveja, mesmo que inconsciente, mesmo que ela realmente ache a bolsa bonita, aquele pensamento fugaz de eu também queria ter uma, assim funciona como um míssil energético, teleguiado que vai direto para o alvo. A bolsa se torna vulnerável. Pode rasgar, pode ser roubada, pode estragar de forma inexplicável. E aqui está a parte que a maioria das pessoas não entende. Você não precisa fazer nada de errado para atrair esse tipo de ataque. Não precisa ser arrogante, exibida ou prepotente. Basta existir com suas bênçãos visíveis. Basta ter conquistado algo que outros desejam ter. Basta estar feliz enquanto outros estão infelizes. Sua própria luz natural, quando brilha forte demais sem a proteção adequada, atrai para você olhares que podem te prejudicar sem que ninguém tenha consciência disso. Os mestres da Cabala identificaram 3 tipos distintos de olho mau que você precisa reconhecer. O primeiro é o olho negro, a inveja consciente e deliberada. A pessoa te olha e conscientemente deseja que você perca aquilo. Ela sorri na sua frente, mas por dentro está queimando de raiva do seu sucesso. Esse tipo é mais raro porque exige que a pessoa seja conscientemente má. A maioria das pessoas não é assim. Mas quando você encontra alguém com olho negro direcionado para você, o perigo é extremo, porque a intenção destrutiva é focada e deliberada. O segundo tipo é o olho cinza, a inveja inconsciente. Esse é o mais comum e o mais perigoso justamente porque é invisível até para quem está emitindo. A pessoa gosta genuinamente de você, te deseja o bem de forma consciente, mas lá nas profundezas do subconsciente existe uma pontinha de ressentimento. Ela nem sabe que está sentindo isso, mas está. E essa energia sutil mais constante vai te corroendo aos poucos, como água pingando numa pedra. Com o tempo, a pedra racha. O terceiro tipo é o olho verde, que não é necessariamente inveja, mas sim admiração tão intensa que cria dependência energética. A pessoa te idolatra tanto, te admira tanto, que começa inconscientemente a sugar sua energia vital para tentar se tornar parecida com você. Ela te esgota sem querer, sem maldade, simplesmente porque está tentando absorver suas qualidades através da atenção obsessiva. Isso acontece muito com pessoas públicas, influenciadores, líderes que têm muitos admiradores. O peso de tantos olhos fixos neles drena sua vitalidade. Agora você deve estar pensando, então como eu me protejo disso sem me tornar paranoica, sem parar de viver, sem me esconder do mundo? E a resposta está justamente nessa palavra, que os cabalistas usam há séculos como escudo invisível. Uma palavra tão simples que você pode falar mentalmente em menos de 3 segundos, mas tão poderosa que cria instantaneamente uma barreira impenetrável entre você e qualquer energia negativa direcionada na sua direção. Essa palavra funciona como uma senha que ativa o escudo de Davi ao seu redor, transformando você numa fortaleza espiritual inexpugnável. Mas essa palavra só funciona se você entender a intenção correta por trás dela, se souber o momento exato de usá-la e se estiver com sua própria energia interna alinhada. Porque não adianta falar palavras de proteção se por dentro você está vibrando na frequência da inveja também. Você não pode proteger suas bênçãos enquanto inveja as bênçãos alheias. Seria como tentar se proteger da chuva enquanto você mesma está jogando água em cima de si. A proteção espiritual autêntica começa com limpeza interna. A primeira camada de proteção que você precisa implementar na sua vida, imediatamente, é parar de agradecer elogios da forma convencional. Isso mesmo que você acabou de ler. Nunca mais responda um elogio com um simples obrigado ou obrigada. Essa palavra, por mais educada e gentil que pareça, está literalmente abrindo as comportas da sua proteção espiritual e permitindo que energia de inveja entre sem encontrar resistência alguma. E vou te explicar exatamente por que isso acontece. A palavra obrigado vem etimologicamente de obrigação. Quando você diz obrigado para alguém,
Você está se colocando linguística e energeticamente numa posição de dívida. Você está declarando ao universo que deve algo àquela pessoa. E no caso específico de um elogio, você está criando uma transação energética perigosa. A pessoa te avaliou, te julgou positivamente, direcionou a atenção para você e você, em troca, está devolvendo um pedaço da sua energia vital através da gratidão. Mas aqui está o problema. Você não sabe que tipo de energia veio junto com aquele elogio. Era admiração pura ou veio misturada com inveja disfarçada? Energeticamente falando, quando você responde obrigado a um elogio, 3 mecanismos destrutivos são ativados simultaneamente no plano espiritual. Primeiro, você reconhece uma dívida energética onde não deveria existir nenhuma. Segundo, você baixa suas defesas espirituais, como se estivesse abrindo os portões da sua fortaleza interior e dizendo: pode entrar, estou vulnerável, minhas barreiras estão desativadas. Terceiro, você interrompe o fluxo natural de abundância que Deus direcionou para você. Em vez de ancorar firmemente suas bênçãos dentro do seu campo energético, você está devolvendo parte delas para o universo, como se estivesse dizendo: não preciso de tanto, pode pegar um pouco de volta. Então, qual é a alternativa? Como você responde elogios de forma educada, mas energeticamente protegida? Existem frases específicas que funcionam como âncoras espirituais. Elas mantêm a energia boa circulando dentro de você, sem deixar escapar pelos furos que um simples obrigado criaria. Quando alguém disser que vestido lindo, você responde: eu também adorei quando vi. Percebe a diferença sutil, mas poderosa? Você não está agradecendo a avaliação da pessoa. Você está apenas concordando com ela, mantendo o foco em você mesma. A energia do elogio fica ancorada em você, não escorre para fora. Outra frase âncora extremamente eficaz é: que bom que você percebeu. Com essa resposta, você desloca o foco para a capacidade de percepção da outra pessoa. Você está, de certa forma, reconhecendo a sensibilidade dela, mas seu bem-estar permanece intacto e protegido dentro da sua própria bolha energética. Ou então você pode usar fico feliz que tenha gostado, que é simples, educada, gentil, mas energeticamente neutra. Você reconhece que a pessoa gostou sem entregar nada de você em troca. Agora vem as frases espelho, que são ainda mais poderosas porque devolvem a energia exatamente para quem enviou. A mais conhecida e eficaz é: desejo o mesmo para você. E se você quiser intensificar ainda mais a proteção, pode dizer mentalmente: desejo o mesmo para você em dobro. Como isso funciona na prática energética? Se o elogio for sincero, puro, sem qualquer traço de inveja consciente ou inconsciente, você está retribuindo bondade com bondade. Mas se houver inveja escondida nas entrelinhas, mesmo que microscópica, toda essa energia negativa volta direto para quem enviou como um bumerangue espiritual. É como um espelho perfeito de proteção. A energia bate na superfície refletora e retorna na mesma velocidade e direção de onde veio. Mas agora chegou o momento de te revelar a palavra mais poderosa de todas. A palavra que está conectada diretamente ao escudo de Davi e que cria proteção máxima em 3 segundos. Quando você sentir claramente que um elogio está envenenado, quando suas entranhas gritarem perigo, quando aquele sexto sentido te avisar que algo está errado naquela interação, você vai usar mentalmente esta frase de proteção. Suas palavras ficam com você, minhas bênçãos ficam comigo. Vou repetir devagar para você memorizar e internalizar. Suas palavras ficam com você. Minhas bênçãos ficam comigo. Essa frase trabalha em 2 camadas simultâneas de proteção espiritual. A primeira camada: suas palavras ficam com você. É pura devolução energética. Você não está sendo grosseira, não está xingando, não está atacando. Você está simplesmente devolvendo para a pessoa aquilo que pertence a ela. As palavras, os pensamentos, a energia que ela emitiu. É como devolver uma encomenda que foi entregue no endereço errado.
Se as palavras eram genuínas e puras, ótimo, elas vão fortalecer quem as enviou. Mas se estavam contaminadas com inveja, malícia ou desejo inconsciente de te prejudicar, todo esse veneno volta direto para a fonte de origem. A segunda camada, minhas bênçãos ficam comigo, é um lacre espiritual absoluto. Você está declarando ao universo inteiro, a Deus, a todas as forças espirituais visíveis e invisíveis. O que é meu por direito divino. Eu mereço, eu aceito, e não vou permitir que ninguém tire, drene ou corroa. Você está ancorando suas bênçãos com a força da sua intenção consciente. Sua saúde, sua beleza, seu dinheiro, seu sucesso, sua família, tudo que é seu fica selado dentro de uma bolha impenetrável de proteção sagrada. Você está dizendo isso? Não está à venda, não está em promoção, não está disponível para ser drenado por inveja alheia. Atenção máxima agora, porque essa parte é crucial para o funcionamento correto da proteção. Essa frase nunca deve ser dita em voz alta. Nunca. Jamais. O poder dela está justamente no silêncio, na sua intenção interna, na sua força mental concentrada. Por fora, você continua educada, sorridente, tranquila, gentil. Pode até dizer em voz alta algo neutro, como que legal, ou até mesmo um obrigada pela atenção. Mas por dentro, no campo invisível, onde as verdadeiras batalhas espirituais acontecem, você está travando uma guerra energética decisiva. E você está vencendo. Enquanto mantém o sorriso educado no rosto, olhe a pessoa nos olhos com firmeza, calma, e dispare mentalmente com toda a intenção concentrada que você conseguir reunir. Suas palavras ficam com você, minhas bênçãos ficam comigo. E para amplificar exponencialmente o efeito, visualize rapidamente um espelho invisível se levantando entre você e a pessoa. Tudo que vier na sua direção, bate nesse espelho e volta. Isso leva menos de 2 segundos para fazer mentalmente. E você vai perceber na hora, imediatamente, a mudança dramática na energia da pessoa. O sorriso dela pode sumir instantaneamente. Ela pode ficar sem palavras de repente. Pode desviar o olhar rapidamente, como se tivesse sido atingida por algo invisível. Pode até levar a mão ao peito, sentindo um desconforto inexplicável. Isso significa que a energia negativa que ela enviou retornou e está fazendo efeito nela mesma. Você se defendeu com sucesso absoluto. Mas existe ainda uma terceira camada de proteção que os mestres cabalistas praticam há séculos e que é talvez a mais importante de todas. A proteção preventiva através da discrição sagrada. Tem um ditado antigo na tradição hebraica que diz Kol Hanistar, Min Hayin Shamur. Tudo que está escondido do olho está protegido. Lembra da história de José que crescia acima do olho? Ele mantinha suas bênçãos discretas, protegidas da vista alheia, guardadas como tesouros preciosos que não devem ser exibidos indiscriminadamente. Isso não significa que você precisa se esconder do mundo. Parar de viver sua vida, trancar-se em casa com medo de ser vista, significa encontrar o equilíbrio sagrado entre viver suas bênçãos com gratidão plena e exibi-las de forma provocativa, que convida o olhar invejoso. Quando você compra um carro zero, não precisa postar 15 fotos do carro de todos os ângulos possíveis, com stories mostrando cada detalhe interno e externo. Se quiser compartilhar sua alegria, poste uma foto simples com uma legenda de gratidão genuína. Grata por mais essa conquista, que eu use com responsabilidade e sabedoria. Quando você recebe uma promoção no trabalho, não saia correndo para contar para todo mundo no escritório, postando no LinkedIn com detalhes do novo salário, fazendo questão absoluta que todos saibam. Compartilhe apenas com pessoas genuinamente próximas, em quem você confia de verdade. Agradeça a Deus em silêncio. Deixe a bênção se consolidar, criar raízes profundas, antes de expor ao olhar público. Os sábios do Talmud ensinam algo profundíssimo. A bênção divina só se multiplica naquilo que está escondido dos olhos.
E eles provam isso com exemplos diretos da natureza que todos podemos observar. As raízes da árvore, que são a verdadeira fonte de toda a força e sustentação, estão escondidas embaixo da terra, invisíveis aos olhos. O bebê se forma escondido no ventre da mãe por meses, protegido de olhares externos. As sementes germinam debaixo da terra completamente ocultas antes de brotar. O ouro e os diamantes mais valiosos se formam nas profundezas escondidas da terra, longe de qualquer observação. Tudo o que é verdadeiramente precioso passa por uma fase necessária de ocultamento protetor antes de se manifestar em força total no mundo visível. Então aqui vai um desafio prático transformador para você começar hoje mesmo. Pelos próximos 7 dias, sempre que algo muito bom acontecer na sua vida, uma conquista significativa, um presente especial, uma boa notícia inesperada, um momento particularmente feliz, segure essa informação só para você por pelo menos 24 horas completas. Não saia correndo para postar nas redes sociais. Não conte para todo mundo que você encontrar. Deixe aquela bênção se fixar profundamente dentro de você primeiro. Sinta ela circulando no seu peito. Agradeça a Deus em silêncio profundo. Deixe ela criar raízes fortes antes de expor ao olhar público inevitavelmente contaminado. Depois dessas 24 horas de proteção, se realmente fizer sentido compartilhar, então faça. Mas sempre com discrição natural, com gratidão humilde, nunca com arrogância ou exibicionismo provocativo, e observe atentamente o que vai acontecer na sua vida. As bênçãos que você protege conscientemente com discrição vão se multiplicar, vão crescer exponencialmente, vão se fortalecer de formas que vão te surpreender, enquanto as bênçãos que você sai alardeando prematuramente vão murchar rapidamente, como uma planta que você arrancou da terra, antes dela ter tido tempo de criar raízes fortes suficientes para se sustentar. Se você está sentindo que esse conhecimento está fazendo sentido profundo na sua alma, se está reconhecendo padrões na sua própria vida que finalmente começam a fazer sentido, deixe nos comentários qual situação você já viveu que agora entende ter sido ataque de olho mau. Compartilhe sua experiência porque isso ajuda outras pessoas a reconhecerem também. E se você quer continuar recebendo esse tipo de conhecimento ancestral que transforma vidas, se inscreve no canal e ativa o sininho porque temos muito mais revelações poderosas chegando. Esse não é conteúdo superficial, é sabedoria milenar que pode literalmente mudar o rumo da sua existência. Agora chegamos à camada mais poderosa e transformadora de todas, a que os grandes mestres espirituais judaicos chamam de Ayin Tová, o olho bom. Este é o oposto completo e absoluto do olho mau. Em vez de olhar para os outros com inveja corrosiva, você olha com generosidade genuína que brota do coração. Em vez de pensar por que ela tem e eu não, você pensa que bênção linda, que Deus continue abençoando ela abundantemente e que me abençoe também no momento certo e perfeito. Os sábios ensinam um princípio revolucionário que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Midá keneged midá, medida por medida. O universo te trata exatamente da forma como você trata os outros com precisão matemática absoluta. Se você olha o sucesso alheio com inveja envenenada, o universo vai permitir que outros olhem seu sucesso com inveja, e isso vai te prejudicar profundamente. Mas se você olha o sucesso dos outros com alegria genuína, celebrando as conquistas alheias como se fossem suas, o universo vai proteger o seu sucesso, do olhar invejoso como uma mãe protege seu filho. É uma lei espiritual matemática precisa, infalível e imutável. Vou te dar agora um exercício transformador absoluto, que chamo de exercício dos 30 dias de olho bom. Funciona assim de forma bem simples, mas profundamente poderosa. Pelos próximos 30 dias consecutivos, sem pular nenhum, encontre pelo menos 3 pessoas ou situações para abençoar mentalmente com alegria genuína que brota do seu coração. Pode ser aquela colega que recebeu a promoção que você também queria desesperadamente.
Em vez de sentir aquela inveja que queima por dentro, pense com sinceridade verdadeira. Que bênção maravilhosa, que ela prospere ainda mais, que Deus abra portas ainda maiores para ela e que abra para mim também, quando for meu momento divino. Pode ser aquela conhecida que postou foto de uma viagem dos sonhos para um destino paradisíaco. Em vez daquela pontinha amarga de deve ser bom ter dinheiro para isso, pense conscientemente. Que viagem maravilhosa! Que ela aproveite cada momento com gratidão. Que Deus continue abençoando ela com saúde e recursos abundantes e que eu também seja abençoada quando chegar minha hora perfeita. Pode ser sua vizinha que comprou uma casa linda e impressionante. Em vez de pensar ela se exibindo de novo, pense com o coração aberto. Que casa bonita, que ela tenha muita felicidade e paz nesse lar. Que Deus proteja essa família com amor e que me abençoe também com um lar quando eu realmente precisar. Nos primeiros dias deste exercício vai parecer forçado, artificial, difícil, como se você estivesse mentindo para si mesma. Vai parecer que você está apenas repetindo palavras vazias, sem sentimento real. Mas continue persistindo. Por volta do 10º dia, algo profundo vai começar a mudar dentro de você de forma perceptível. Você vai perceber que está se tornando mais leve emocionalmente, mais feliz internamente, menos comparativa com os outros, menos amargurada com a vida. E por volta do 20º ao 25º dia, você vai notar algo absolutamente extraordinário acontecendo ao seu redor. As pessoas vão parar de te invejar misteriosamente. Você vai começar a receber elogios genuínos, puros, límpidos, sem aquele peso ruim que você sempre sentiu, mas nunca soube nomear. Você vai sentir nitidamente a diferença radical na qualidade da energia que vem na sua direção. Por que isso acontece? Porque você mudou sua própria frequência energética fundamental. Você se tornou uma pessoa de Ayin Tová, de olho bom, de coração generoso, e o universo está espelhando isso de volta para você com precisão absoluta. Esta é a proteção suprema definitiva. Não é um escudo externo que você coloca. É uma transformação interna profunda, que te torna naturalmente imune aos ataques energéticos, porque você não vibra mais na mesma frequência que eles. O Rebbe de Lubavitch, um dos maiores líderes espirituais judaicos do século XX, costumava dizer algo profundíssimo. Quando você está ocupada demais, abençoando os outros com sinceridade, não sobra tempo mental nem emocional para invejar ninguém. E quando você não inveja ninguém de verdade, ninguém consegue te invejar com força suficiente para te prejudicar de fato. Você se torna impermeável simplesmente por não estar mais jogando o jogo da comparação. Agora vou te dar uma bênção prática poderosa que você pode usar toda manhã antes de sair de casa para enfrentar o mundo. Essa bênção vai criar um campo de proteção invisível, mas real ao redor de você para o dia inteiro. Diga isso em voz baixa, com intenção absolutamente focada, não como palavras mecânicas, mas como decreto espiritual. Que Deus me proteja hoje de todo olhar invejoso e de toda palavra carregada de negatividade. Que minhas bênçãos estejam seladas e protegidas dentro de mim. Que eu veja os outros com olhos de generosidade e que os outros me vejam da mesma forma. Que tudo que é meu permaneça comigo e tudo que é dos outros permaneça com eles em paz e harmonia. Amém. Diga isso toda manhã durante 40 dias consecutivos, sem pular nenhum. Por que especificamente 40? Porque na tradição hebraica, 40 é o número sagrado da transformação completa e definitiva. Choveu 40 dias e 40 noites no dilúvio e o mundo foi completamente renovado. Moisés ficou 40 dias no Monte Sinai, recebendo a Torá diretamente de Deus. O povo judeu peregrinou 40 anos no deserto até se transformar completamente de escravos em nação livre. 40 dias de prática espiritual consistente e focada criam uma nova realidade espiritual permanente na sua vida. Você agora está armada com conhecimento milenar, testado por milhares de anos em milhões de vidas.
sabe como responder elogios de forma energeticamente protegida, usando frases âncora. Tem a frase escudo mais poderosa de todas. Suas palavras ficam com você. Minhas bênçãos ficam comigo. Entende profundamente a importância vital da discrição sagrada. Conhece o exercício transformador do olho bom de 30 dias. Tem a bênção matinal de proteção para 40 dias. Mas, acima de tudo, você entendeu que palavras são energia viva, condensada que cria realidade. Neste mundo cheio de comparação incessante, competição destrutiva e inveja disfarçada de admiração, você não pode mais desperdiçar seu bem-estar abrindo sua alma indiscriminadamente para qualquer pessoa que cruza seu caminho. Seja guardiã consciente e vigilante das suas próprias bênçãos. Proteja o que Deus te deu com a mesma ferocidade que uma leoa protege seus filhotes. Mas faça isso com sabedoria espiritual, não com paranoia doentia. A diferença está na intenção e na prática consistente. Lembra sempre, o olho mau só tem poder real e duradouro sobre quem vive com medo constante e mentalidade de escassez no coração. Quem vive com gratidão profunda, generosidade genuína e confiança inabalável no divino, está naturalmente protegida por uma armadura de luz impenetrável. Não é que os ataques não venham, eles vêm sim, mas simplesmente ricocheteiam na sua proteção, sem conseguir penetrar, sem conseguir causar dano real. A maior revelação que você precisa internalizar é esta. Você não é vítima indefesa de energias invisíveis. Você é co-criadora consciente da sua realidade espiritual. Cada palavra que você pronuncia, cada pensamento que você sustenta, cada intenção que você direciona, está moldando o campo energético ao seu redor. Quando você usa conscientemente as ferramentas de proteção que acabei de te ensinar, você está exercendo o seu poder divino de criar uma bolha sagrada impenetrável, onde suas bênçãos podem florescer protegidas. Que Deus te abençoe com saúde inabalável, que permanece forte independente das estações. Que te abençoe com prosperidade crescente, que se multiplica continuamente como semente fértil em solo preparado. Que te abençoe com família harmoniosa, onde reina paz verdadeira e amor incondicional. Que te abençoe com proteção completa e absoluta contra todo olhar invejoso consciente ou inconsciente. Que suas bênçãos se multipliquem como as estrelas incontáveis do céu, como os grãos de areia da praia, abundantes, eternas, inesgotáveis. E que você seja como José do Egito, uma árvore frutífera que cresce forte, bela e majestosa, acima do alcance do olho invejoso, protegida eternamente pela mão divina. Espero que este conhecimento ancestral tenha tocado seu coração de forma profunda e transformadora. Se você está sentindo que finalmente entendeu padrões invisíveis que estavam operando na sua vida há anos, deixa nos comentários de qual cidade ou país você está nos assistindo agora mesmo. Queremos sentir a energia dessa comunidade global se formando ao redor dessa sabedoria milenar. E conta pra gente, você gostou deste vídeo? O que você aprendeu de mais impactante? Qual ensinamento você vai começar a aplicar hoje mesmo na sua vida? Suas palavras nos comentários criam uma corrente de proteção coletiva, onde todos nos fortalecemos mutuamente. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque temos muito mais revelações transformadoras chegando. Que suas bênçãos estejam sempre protegidas e que você prospere em todos os aspectos da sua vida. Amém.